15, por favor. Atos, capítulo 15. Nós estamos nesse livro de Atos fazem 3 meses e o Senhor tem nos abençoado muito, nos ensinado muito, e basicamente nós vemos no livro de Atos a continuação dos atos de Jesus, né? Nos evangelhos nós vemos as obras do Cristo em carne, e em Atos nós vemos as obras do Cristo ressurreto, né? A operação do Espírito Santo, da própria presença viva de Jesus no meio da igreja. Então isso nos leva a uma reflexão profunda sobre se de fato também há no nosso meio essa mesma manifestação, né? Se de fato o mesmo Espírito que operava no passado está operando. Logicamente, isso deve nos levar a uma reflexão, mas muito mais a uma busca, para que em nossas vidas também as mesmas realidades que aconteceram no passado aconteçam hoje, porque o Deus que operou no passado, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Nós vimos na semana passada, basicamente, a diferença entre cristãos e não cristãos. Nós vimos ali Paulo e Barnabé orando por um homem aleijado de nascença, e aquele homem sendo curado. Na semana passada nós vimos isso. Então o povo sai com animais para sacrificar a Paulo e Barnabé, acreditando que eles eram deuses. Mas o engraçado e o curioso, e que na verdade é trágico, é que quando Paulo ensinou a palavra e ele ensinou sobre Jesus Cristo, aquela população daquela cidade, ela não se interessou pelo ensino dos apóstolos. Mas no momento em que os milagres aconteceram, eles prontamente quiseram sacrificar aos apóstolos e considerar eles deuses. Isso mostra o paganismo dentro da alma do homem, né? E o que é o paganismo? É o pensamento de que você pode manipular a divindade e sacrificar, fazer algo para que essa divindade venha a realizar o seu desejo. E isso é muito comum hoje em dia na igreja evangélica moderna, né? O pensamento de que o Senhor é um servo do homem, a qual, quando o homem faz algo e sacrifica algo, ele então tem que responder da maneira que o homem quer. E aqueles homens então, eles queriam sacrificar touros, consideraram que Paulo era Hermes, consideraram que Barnabé era Zeus, e eles então se revoltaram, choraram muito, prantearam, pedindo para que pelo amor de Deus eles se convertessem dessa prática. Então nós vimos na semana passada que de um lado um povo ansiava por milagres e bênçãos, e eles estavam dispostos a sacrificar tudo isso. Não é interessante nós olharmos essas igrejas que ensinam que Deus vai fazer o que você quer? Não é incrível vermos o quanto as pessoas sacrificam? Se você já fez parte de uma igreja dessa, eles exigem que você vá ao culto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana. Eles exigem que você doe tudo que você tem, seja dinheiro, carro, casa, apartamento. Na verdade, eles exigem muito sacrifício, e as pessoas sacrificam. E então muitas vezes essas pessoas encontram uma igreja bíblica, e aí então elas sacrificam 100 vezes menos. Por quê? Porque elas agora aprenderam que não adianta fazer barganha com Deus, não adianta você fazer algo para conquistar algo de Deus. E então a disposição em dar diminui. Deveria ser ao contrário. Agora que nós sabemos que Deus faz tudo conforme a sua vontade, estamos em um lugar onde a palavra de Deus é verdadeiramente pregada. Nós vimos na igreja apostólica aqui em Atos, que a disposição em dar, ela era grandiosa, era uma grande generosidade, a tal ponto que não havia necessidade no meio de nenhum dos irmãos. Falava com o irmão aqui antes de começar o culto, e disse que essa é a maior bênção da generosidade, é que nenhum de dentro da casa de Deus tenha necessidade alguma. E quando isso pode também ser derramado à comunidade afora.
Que a igreja seja tão abençoada que possa olhar para aquele que tem necessidade fora e abençoar também. E nós vimos aqui na semana passada um povo que sacrificava muito em prol de si mesmo. E do outro lado, nós vimos que a igreja, ela tinha outra visão, outro comportamento. Na verdade, a igreja, ela sacrificava muito pelo reino de Deus, ela se doava muito, né? Ela se dedicava muito, ela se esforçava muito, e todos da igreja, não só os apóstolos, todos estavam envolvidos nisso. E nós aprendemos que o verdadeiro amor, ele se sacrifica. Nós só vamos entender o amor quando nós passarmos dificuldade para abençoar o próximo. Quando nós damos do resto que nós temos, isso não é amor. Jesus, ele nos ensinou isso na oferta da viúva pobre. Jesus falou: todos dão do que sobra. Mas essa mulher, ela deu algo que implicava dificuldade e esforço para ela. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo, né? Porque cansa e leva tempo orar pelos nossos irmãos, visitar os nossos irmãos, né? Ajudar os nossos irmãos, e às vezes os de fora também, né? Nós somos acostumados a dar daquilo que sobra, mas nós vimos que a igreja, ela sempre deu do máximo que ela poderia, o máximo que ela tinha condições. Ela se esforçava para se envolver ao máximo, se doar ao máximo em todos os aspectos, sem buscar retribuição alguma, a não ser a fama do nome de Jesus, a glória do nome de Cristo, o reino de Deus, a missão de Deus. Esse é o único interesse do verdadeiro cristão. Então nós aprendemos na semana passada a ver a diferença entre uma fé idólatra, uma fé falsa e uma fé verdadeira. Eu aproveitei que era primeiro do ano, né, e falei das simpatias do primeiro do ano, né, e nós percebemos que Jesus, nesse primeiro do ano também, tem sido só um amuleto, né, ao qual as pessoas recorrem para conseguir aquilo que querem. Esse não é o Deus da Bíblia. E hoje nós vamos ver aqui que a igreja, na medida em que ela começou a crescer, começou a existir discussões sobre questões práticas da vida, tá? Jesus ressuscitou, prestem bem atenção, Jesus morreu, ressuscitou, e então ele ascendeu aos céus, ou seja, a presença física de Jesus não está mais entre nós. E aí então a igreja começou a ter dúvidas sobre questões que Cristo não tinha ensinado para eles nos pormenores. Jesus ficou 3 anos e meio conversando com os apóstolos, ensinando eles. Depois ele morreu, ressuscitou e ficou mais 40 dias ensinando os apóstolos, a Bíblia fala. Mas com certeza Jesus não conseguiu alcançar todos os assuntos nos detalhes, mas ele deixou princípios para todos os detalhes. Então com certeza Jesus deixou princípios que podem ser utilizados para resolver qualquer problema na igreja, mas não entrou em pormenores. E a igreja começou a discutir aqui sobre como o cristão deve viver. Em primeiro lugar, com relação à lei do Antigo Testamento, tá? Com a lei de Moisés, o que faz ainda parte do Antigo Testamento, o que os cristãos devem fazer ainda com relação ao Antigo Testamento. E também surgiu uma dúvida de como viver diante de uma cultura diferente, né? Porque gentios estavam se convertendo, ou seja, não judeus estavam se convertendo. Como esses não judeus deveriam viver? Essa era a dúvida, tá? Então eu quero fazer a leitura com você, de forma bem calma, de todo o capítulo 15 do livro de Atos, e espero que no final do culto nós possamos ter entendido essas coisas, ou seja, como se dá a salvação, qual o papel da lei do Antigo Testamento, e como nós devemos viver, nós que não somos judeus, diante do Senhor como igreja, e diante do nosso próximo. Vamos fazer essa leitura, irmãos, lembrando sempre que é o Senhor quem nos fala, por isso precisamos de atenção e reverência a essa palavra que não é de homem. E assim está escrito, Atos capítulo 15. Certos homens que desceram na Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão.
Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, e passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, porque quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome, e com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde tempos antigos em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem, e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram essa carta. Os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundido-vos a mente, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias: que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, de sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos votos de que esteja tudo bem entre vós. E tendo se despedido, desceram para Antioquia, e depois de reunir a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. Em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E tendo se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retornar aos que os haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Só até aqui, irmãos, por favor. O Senhor nos dê graça nessa manhã. Irmãos, nós estamos vendo aqui no versículo 1 que existiam homens que estavam ensinando na igreja sem ser comissionados a isso, sem serem autorizados a isso. Eles não tinham a autorização dos apóstolos, tá? Eles não eram comissionados, autorizados e nem vocacionados.
Isso ficou claro depois quando os apóstolos enviam a carta dizendo: nós não enviamos esses homens, nós não permitimos que eles ensinassem. E será que os apóstolos, eles decidiam de qualquer maneira quem estava autorizado a ensinar? Logicamente que não. Nosso Senhor Jesus deixou claro para eles quem poderia ensinar e quem não poderia. Nós temos essas listas de pré-requisitos, né? Nas cartas de Paulo a Timóteo, nós temos ali Paulo também escrevendo a outros homens as pastorais, nos dando ali os pré-requisitos de como deve ser um homem que é vocacionado. Não é qualquer um que pode se levantar e ensinar a igreja do Senhor. Na verdade é qualquer um, mas esse qualquer um tem que ser comissionado por Deus, ele tem que ser escolhido por Deus. E isso não é uma questão subjetiva. Ninguém pode se levantar e dizer que Deus chamou ele, ponto final. Mas a igreja, ela deve reconhecer quem é chamado por Deus, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que Deus diz ser um pré-requisito. Por exemplo, um exemplo apenas, um homem comissionado por Deus, ele não pode viver bêbado. A Bíblia fala que ele não pode viver bêbado. A Bíblia fala que ele tem de ser homem de uma só mulher. Aqueles que são chamados para o ministério, ou seja, também está excluído aqui mulheres para serem enviadas para ensinar a palavra do Senhor. É notório no Antigo Testamento que só homens foram chamados para ser sacerdote. Só havia mulheres nos povos pagãos, as sacerdotisas. Nenhum profeta no Antigo Testamento foi chamado mulher, só homens. Nenhum dos 12 foi chamado mulher, mas só homens. E quando foi para ser escolhidos os diáconos, foram chamados e escolhidos apenas homens. Nós não encontramos na Escritura nenhuma pastora, mas hoje é comum hoje em dia. Por que eu estou falando isso? É por acaso? Não, é porque nós vivemos em um tempo onde a igreja nem sabe o que a palavra de Deus diz sobre quem pode e quem não pode ensinar, e nós deveríamos estar atentos. Paulo fala que todo ensino deve ser provado e aprovado. Quando eu, Rafael, estou ensinando a igreja deve estar com a Bíblia aberta, conferindo se aquilo que é dito é verdade ou mentira. A Bíblia fala que existiam povos bereanos, aos quais eles eram mais nobres, porque tudo aquilo que os apóstolos ensinavam, eles conferiam se estava escrito na Escritura. Ou seja, ainda hoje existem pessoas que não são autorizadas por Deus a ensinar. Elas não têm a autoridade de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que aquele que não governa bem a sua casa, não pode também governar a igreja de Deus. São coisas básicas. E quantas vezes nós vemos homens que são mau pai, mau marido, mas dentro da igreja são pastores. Uma vez uma filha de um pastor disse: pai, eu queria que o senhor fosse na nossa casa igual o senhor é na igreja. É lamentável. E eu não vou me demorar muito mais nesse assunto, mas é importantíssimo nós sabermos, irmãos, que esses homens que estavam ensinando aqui em Atos, capítulo 15, versículo 1, eles estavam mais preocupados em ensinar sobre costumes do que sobre Jesus. E isso também acontece hoje em dia. Olhem o versículo 1 da sua escritura. Nos é dito que esses falsos mestres, eles diziam para a igreja: se vocês não se circuncidarem, que era uma operação que o povo judeu fazia no seu filho no 8º dia, tirando a pele, o excesso da pele ali do órgão genital masculino, que simbolizava uma vida sem carnalidade, tá? Apontava para uma vida sem carnalidade. Mas olha que interessante o que diz o versículo 1: segundo o costume instituído por Moisés. Você também vê que falsos mestres, falsos pastores, eles gostam muito de ensinar costumes, porque as pessoas ficam tão presas nos costumes que esquecem de olhar para Jesus. No capítulo 15 de Atos, nós vamos ver que Paulo ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso semana passada. O assunto do ensino de Paulo era Jesus Cristo. O assunto de um pastor verdadeiro é Jesus Cristo, é a obra de Jesus na cruz. Os benefícios de Jesus na cruz não é sobre o que o homem faz, mas sobre o que Deus faz. E aqui nessa igreja eles estavam muito preocupados
com os usos e costumes de Moisés, muito mais do que com o Evangelho de Jesus Cristo. E há algo muito mais perigoso nesse ensino falso também. Olha só a última frase do versículo 1. Está escrito: não podeis ser salvos. Esses falsos mestres, eles ensinavam que a salvação depende de um costume, ser observado ou não ser observado. Parece algo sutil, mas se você não olhar com a devida atenção para o versículo 1, você não vai ver isso. Mas é isso que eles estavam ensinando, causa e efeito. Ou seja, se vocês agem dessa maneira, se vocês cumprem os costumes, vocês vão ser salvos. Prestem atenção na relação, eles não estavam dizendo que quem é salvo tem esse costume, porque muitas vezes na igreja nós aprendemos que cristãos devem ter bons costumes, a Escritura nos ensina isso, mas ele não está falando da causa efeito da salvação com relação às obras, ele está falando o oposto. Ele está dizendo que as nossas obras, que os nossos costumes, eles nos dão a salvação ou não nos dão a salvação. Isso é demoníaco. Eles estão ensinando que a salvação depende de quem quer, depende de quem corre, e não de Deus usar sua misericórdia. Eles estão ensinando que depende do homem, que está em poderio dos homens ser ou não ser salvos. No versículo 2, Paulo e Barnabé confrontam eles, ao contrário do que dizem na igreja moderna. Ah, pastor, por que você não se preocupa só em pregar o evangelho ao invés de falar mal das outras igrejas? Porque Paulo e Barnabé, eles confrontam e discutem sempre contra aqueles que pregam o falso evangelho. Martin Luther King disse, que o que nos apavora e que a tragédia não é a maldade dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós não podemos pecar com a nossa omissão, mas pelo contrário, nós devemos sempre protestar. Somos protestantes, nós devemos sempre protestar contra o falso ensino. E Paulo e Barnabé, eles confrontam e discutem muito com eles, a Bíblia fala no versículo 2. Mas os pastores não devem ficar discutindo por aí? Será? Mas por que você discute contra as pessoas das outras igrejas que pensam diferente? Se o que elas pensam está fora da Escritura, os pastores devem discutir muito, até que se cale todo falso profeta. É isso que Paulo e Barnabé fizeram. Está escrito no versículo 2. E então a confusão foi tão grande, a discussão foi tão acalorada, que esses homens, eles vão até Jerusalém procurar os apóstolos e os presbíteros que ali estavam. Só para que vocês tenham uma dimensão do que estava acontecendo. A igreja de Jerusalém ficava na Palestina, onde hoje é Israel ali. E essa igreja que eles estavam visitando ficava no mundo grego, era longe. Então eles decidem ir até Jerusalém, porque é ali que começou tudo, e conversar com os outros apóstolos sobre essa questão. O que esse versículo nos ensina? Nos ensina que a autoridade do ensino apostólico é idêntica à autoridade do ensino de Jesus Cristo. Ou seja, o que os apóstolos decidirem é o que Jesus decidiu e ensinou à igreja. Olha só que interessante. Outra coisa que esse versículo nos ensina é que eles têm a palavra final sobre todo e qualquer assunto na igreja. E nós temos na Escritura toda a vontade apostólica, isso é uma bênção para nós. Os líderes e presbíteros devidamente ordenados e comissionados e autorizados por Cristo, por meio dos apóstolos, têm a autoridade legítima e a verdadeira autoridade na palavra do Senhor, sempre mediante a palavra do Senhor. É isso que nos ensina o versículo 2. No versículo 3 nós vemos essa viagem encorajadora. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e passam pela Fenícia, Samaria, e relatam a conversão dos gentios a todos os cristãos que eles veem, e levam grande alegria a todos esses irmãos. Então no versículo 4, irmãos, prestem atenção aí, olhem na sua Bíblia, há uma prestação de contas por parte dos pastores. Quando chegam a Jerusalém, a Bíblia fala, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então, olha só, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Eles estão prestando contas. Todo pastor precisa de outro pastor. Essa semana um pastor me chamou e disse: eu vou fazer um casamento, pastor Rafael. E como eu faço um casamento? Você é o único pastor que me responde. Eu falo com vários pastores e eles não têm tempo. E eu disse assim: talvez eles não lhe respondam porque você não ouve os outros pastores.
Eu ensinei ele a fazer um casamento e disse: mas você precisa ouvir outros pastores. Eu perguntei: para quem tu confessa os teus pecados, meu irmão? Ele disse: ninguém. Eu disse: quem é o teu mentor? Eu não estou falando de cobertura espiritual. Eu disse: você tem um pastor amigo, alguém a qual você ora junto, você presta contas do que você faz, deixa de fazer, aconselha, ou só quando você precisa você pede ajuda e socorro? Ah, que puxão de orelha, né? Não é puxão de orelha. Eu disse: tu está sendo criança com a obra do Senhor. Você está sendo criança com a obra do Senhor. Você está sendo arrogante em pensar que você não precisa ser pastoreado. Ele disse: pode rever isso. Então ele disse que ia rever isso. Às vezes nós precisamos falar duro também com outros irmãos que são pastores, porque todo pastor precisa de outro pastor. Isso é básico. Esses pastores, eles foram lá contar as coisas, para ver o que eles achavam, se realmente aquilo era uma bênção, se tudo estava ocorrendo direito. Eles estavam prestando contas. E no versículo 5, então, nós vemos que alguns dos grupos dos fariseus, que era um grupo da religião judaica, que tinham se convertido, eles se levantam e eles também acreditam que precisa se circuncidar. Ou seja, os apóstolos vêm, contam o que estava acontecendo na igreja de Antioquia, e ele levanta um grupo dizendo: eu sempre pensei isso também, eu sempre pensei que tinha que se circuncidar ainda e fazer essa cirurgia, tá? Isso também nos é revelado aqui na Bíblia, que na igreja de Jerusalém também existiam pessoas que não tinham a maturidade ainda suficiente. Havia religiosos tradicionalistas lá, assim como existe em qualquer lugar do mundo hoje, tá? Em meio aos recém-convertidos, haviam cristãos fracos, que ainda pensavam em questões secundárias, tá? Eles não entendiam o verdadeiro significado da circuncisão. Em Romanos nos é ensinado que aquela cerimônia de tirar o excesso de carne do órgão genital masculino apontava para a retirada da carnalidade do coração humano, a obra feita pelo Espírito Santo. E Paulo nos ensina em Romanos que judeu e povo de Deus e descendência de Abraão é aquele que foi batizado no Espírito Santo. E a circuncisão do Espírito, não da carne. Esses irmãos ainda estavam presos aos sinais, às sombras da substância verdadeira, que é Cristo. A maturidade demora a vir. Quando nós nos convertemos, nós ainda ficamos presos. Muitas pessoas que vêm de seitas, né? Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons, enfim, qualquer denominação que aparentemente é cristã, mas negam claramente aquilo que a Escritura e a fé cristã sempre defendeu, sempre declarou. É difícil para essas pessoas abrirem mão dos costumes. Eu conheço adventistas que até hoje não conseguem comer carne de porco, por exemplo, e já se converteram há muito tempo, né? É difícil, demora a maturidade para acontecer no coração do ser humano. E no versículo 6, então, nós vemos que os apóstolos e os presbíteros se reúnem para considerar o assunto. Preste atenção nesse versículo: os apóstolos e os presbíteros se reúnem para considerar o assunto. Não é uma democracia, como algumas igrejas é, isso falado por um batista, né? Mas a doutrina da igreja e o que é feito e decidido na igreja, coisas importantíssimas, coisas essenciais da igreja, nem todos têm maturidade para decidir. Imagina se abrisse uma votação ali e os fariseus fossem maioria. Imagina a tragédia. Então nós vemos aqui sim que a igreja se reúne com os presbíteros, aqueles vocacionados, para decidir coisas importantes. A igreja também recebe as decisões e é também chamada a concordar nessa decisão. Mas há esse ensino aqui, de que os presbíteros, eles precisam se reunir, e não é uma votação que existe na igreja. Existem coisas absurdas nesse sistema, assim como existem problemas no sistema presbiteriano, que é um sistema que só os presbíteros decidem, tá? O sistema de governo presbiteriano é assim, só os presbíteros decidem. Existem problemas no sistema congregacional, toda a igreja decide. Mas um dos problemas terríveis no sistema congregacional é isso: pessoas totalmente imaturas decidindo o rumo da igreja, pessoas que nem sequer oram, nem leram a Bíblia uma vez por todas, decidindo quem vai ser o pastor, decidindo em votação, decidindo que rumo tomar para a igreja, né? A igreja batista tem o costume de 2 em 2 anos, não aqui, né? Porque isso não é bíblico, votar se o pastor continua ou não. Imagina só, que loucura é essa?
E quem já foi de igreja batista há mais tempo sabe que daí a igreja pega fogo, né? Quando começa essa decisão de quem vai ficar, isso não é bíblico, né? Onde já se viu isso? Mas não temos tempo para falar de todas as loucuras congregacionais, assim também como não temos tempo para falar sobre todos os problemas do governo presbiteriano. O que é importante aqui, do versículo 7 ao 11, eu não vou fazer a leitura de novo, mas Pedro faz um discurso e nos ensina verdades essenciais da fé cristã. Esse capítulo de número 15 de Atos é muito importante teologicamente, porque aqui é decidido coisas que vão ficar para toda a eternidade no seio da igreja. E o que Pedro fala do 7 ao 11 sobre verdades essenciais da fé em Cristo? Número 1, o sinal e o selo e o testemunho da salvação é o Espírito Santo. Versículo 8. Versículo 8 é dito que Deus conhece os corações e testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós. Ou seja, o único sinal, prestem bem atenção, de que alguém é cristão verdadeiramente é o Espírito Santo. E alguém vai dizer: pastor, mas e o batismo, pastor? O batismo também foi instituído por Deus, mas é possível alguém ser salvo sem o batismo. É possível que uma criança morra sem o batismo e ela seja salva. É possível que o ladrão no último momento da cruz seja salvo sem o batismo. É estranho o cristão verdadeiro não querer se batizar, na verdade é impossível, né? Mas é possível, contanto que ele tenha o Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos fala. O único sinal é o Espírito Santo. E olha a palavra que ele usa: testemunhou a favor dele. Eu dei um exemplo aqui um dia na igreja e eu gostaria de recordar. Eu falei sobre um amigo meu que se suicidou há muito tempo atrás, e ele deixou um filho pequeno. O filho dele tinha 2 anos na época. O filho dele hoje está grande, está igual o pai dele era. E esses dias um outro amigo nosso em comum falou: bah, tu tem que ver o filho do fulano, como está bonitão. E a gente parou, se olhou e disse: ah, se ele soubesse o quanto o pai dele amava ele, porque ele se matou num momento de loucura. A polícia proibiu ele de ver o filho dele, ele começou a ficar maluco por isso, e ele não deixava ele ver o filho dele, ele resolveu tirar a vida dele. Foi uma história bem triste. E aí, esse meu amigo Michel, aqui da igreja, disse: imagina, ele nunca vai saber quanto o pai dele amou ele. Então eu dei um exemplo para a igreja. Eu disse assim, que se nós comunicássemos a esse menino e chamasse ele e dissesse: olha, o teu pai te amou muito, isso seria o testemunho de uma pessoa, isso seria o testemunho verbal, né? Nós temos esse testemunho na escritura de que Deus nos ama, escrito: Deus ama todos os seus filhos. Mas eu disse a ele: o melhor, sabe o que seria? Se nós pudéssemos pegar o coração do falecido pai dele. Imagina se nós tivéssemos esse poder de pegar o coração do pai dele e colocar dentro do coração do filho dele, para que ele sentisse o amor do pai dele. Aí sim ele ia sentir o amor do pai dele. Esse é o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. A Bíblia fala que é necessária 2 testemunhas para que a verdade seja aceita: a testemunha da Escritura, a testemunha de Cristo, mas o que é necessário mesmo é o testemunho do Espírito Santo, mostrando o amor do Pai pelo Filho e dando a experiência. A fé cristã é experiencial também. Nós sentimos a experiência do amor que o Pai tem pelo Filho dentro dos nossos corações. Nós temos o Espírito de Deus. Esse é o selo, esse é o sinal, e é só esse o sinal. Aqui, apóstolo Pedro fala que Deus, Ele derramou o Espírito Santo sobre os não-judeus também. E se Deus testificou, se Deus testemunhou, quem somos nós para negar a obra de Deus? Essa é a primeira verdade. O sinal e o selo e o testemunho da salvação é somente o Espírito Santo. A segunda verdade que Pedro nos ensina, irmãos, é que a observância da lei de Moisés não contribui em nada para a salvação. A observância da lei de Moisés não contribui em nada para a salvação. Versículo 9, ele não faz distinção, Deus não faz distinção entre eles, ou seja, entre o que não guarda a lei e o que guarda, para purificar o coração, porque a purificação do coração é pela fé. A terceira verdade que Pedro nos ensina é que somente a fé justifica. Somente a fé justifica. Olha só, ele purifica o coração pela fé. A quarta verdade que Pedro nos ensina é que a lei traz um jugo insuportável ao ser humano. Segundo a Escritura, o jugo da lei, o peso da lei de Moisés é insuportável. Veja o versículo 10.
Vocês querem colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. O judeu idólatra, o judeu orgulhoso, hipócrita e religioso, ele se orgulhava da lei, dizendo que eles sempre mantiveram a lei guardada com eles e viveram a lei. O judeu humilde, o judeu consciente, ele sabe que durante toda a história de Israel é essa: Deus falando com o seu povo por meio dos profetas e da lei, e o povo desobedecendo, incapaz de cumprir a lei. Então Pedro está dizendo: vocês querem de novo isso? É isso que vocês querem mais uma vez? E a quinta verdade que Pedro nos ensina está no versículo 11, que somente a graça de Jesus Cristo salva pecadores. Pelo contrário, é dito no versículo 11, nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que eles, ou seja, somente a graça e somente a fé, é o discurso de Pedro. Então no versículo 12 nós vemos Paulo e Barnabé confirmando que a salvação de Deus veio aos judeus, nos é dito sobre todos os sinais, tudo aquilo que extraordinariamente Deus estava realizando no meio dos gentios. Então quando Pedro acaba de falar, Tiago também se levanta, e esse discurso de Tiago também é importante para a história da igreja. Assim como Pedro trouxe verdades essenciais à nossa fé, de como a gente deve viver, Tiago também tem verdades essenciais a nos comunicar. O que Tiago nos ensina? Em primeiro lugar, que as profecias, as promessas de Deus, todas elas apontam para a salvação dos gentios. Todas as profecias, todas as promessas do Antigo Testamento incluíam os não-judeus na salvação. É isso que nos é dito no versículo 14, tá bom? Que Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. A segunda verdade que Tiago nos ensina é que a salvação vem da parte de Deus, é Ele que vai ao encontro das pessoas. A Bíblia fala, versículo 16, depois disso voltarei, reconstruirei. Quem que vai voltar e reconstruir? É o próprio Deus. Ele vai reconstruir a tenda de Davi, ou seja, o lugar da sua habitação, que é a igreja que está caída. Ele vai reconstruir as suas ruínas e tornar a levantá-la. Quem vai fazer isso? O Senhor. Sempre que a Escritura fala sobre salvação, ela fala: eu irei e darei um novo coração, eu vou imprimir a minha lei na sua mente, eu vou dar um novo espírito, eu vou fazer com que andem nos meus caminhos, eu, Senhor, vou fazer. Então, a segunda verdade que Tiago nos ensina é que a salvação vem da parte de Deus, é Ele que vem ao encontro das pessoas. A terceira verdade que Tiago nos ensina é que o verdadeiro tabernáculo, o templo de Deus, o lugar da sua habitação, é a própria igreja, tá? Nós não somos hotel de Deus, nós somos casa de Deus. Ele veio e fez morada para sempre. O Espírito Santo é um dom irrevogável. Em quarto lugar, Tiago nos ensina que a igreja não tem a autoridade de impor nada além da fé como condição para a salvação. A igreja não tem autoridade de impor nada, nenhum costume, nenhuma obra além da fé como condição para a salvação. Olha só o versículo 19. Por isso, Tiago disse, eu penso que não se deve perturbar. Quando um pastor e uma igreja tentam impor um costume que Deus não impôs, isso é perturbação, ou seja, ele está atrapalhando a obra de Deus. Os que dentre os gentios se convertem a Deus, ou seja, deixem eles, pelo amor de Deus, nos costumes e nos usos dele, com a fé que atua pelo amor, com a liberdade que Deus lhes deu, e com o tempo eles vão amadurecer e vão aprender a separar o precioso do vil. Eles vão aprender o que é santo e o que não é santo, meu Deus do céu, mas não imponham nenhum costume como condição básica para a salvação. A quinta coisa que Tiago nos ensina é que devemos viver uma fé que atua pelo amor, que é justamente isso que eu disse. Versículo 20, prestem bem atenção, porque talvez se você ler esse versículo com uma mentalidade legalista, você vai pensar em obras, mas não é isso que está sendo dito. Tiago fala que os não-judeus que se convertem, eles devem se abster das contaminações dos ídolos, em primeiro lugar. Isso é óbvio, né? Todo mundo tem que abandonar a idolatria. Mas aqui tem uma questão importante, olha só, da imoralidade, é dito também, da carne de animais sufocados e do sangue. Havia uma lei no Antigo Testamento que dizia que o homem não podia comer o sangue do animal, porque ali estava a vida do animal. Mas essa lei, ela estava ensinando algo sobre que o homem, ele não pode ser violento.
Imagina você, é como tem uma lei no Antigo Testamento que ninguém entende: você não deve cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. O que essa lei está nos ensinando? O cabritinho, ele é recém-nasceu, ou seja, não mata ele logo no começo, ele ainda está mamando no seio da mãe dele. Não é pegar uma panela, encher de leite e cozinhar o cabrito no leite, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre o cabritinho nasceu, não mata ele, está recém-mamando, não seja tão violento, é isso que está ensinando. Comer carne com sangue é violência. Ele está dizendo assim, sufocar um animal e ver o sangue saindo dele ali e comer, ou comer ele vivo, tá? Ou comer ele quase mal assado, a ponto de estar com aquele aspecto de vivo, sabe? Isso vem de um coração violento. Não é sobre comer um churrasquinho que sai o sanguinho ali, não é isso, tá? É sobre violência, é isso que está falando. Por que é importante eu ensinar isso para a igreja? Porque o que Tiago estava falando para a igreja é só uma coisa: esses 3 preceitos, olha só: não se contaminem com os ídolos, fujam da imoralidade e não comam carne sufocada. Ele está dizendo: cuidem o bom testemunho. Vocês devem mostrar para os de fora que vocês são amáveis. Por isso não sejam imorais, não sejam idólatras. Cuidem tudo o que vocês forem fazer, porque tudo que vocês fazem vai ser um testemunho sobre quem é o Deus de vocês. É só isso que o Tiago está falando. Tiago não deu uma lista aqui, é só isso, isso, isso. Senão ser cristão se resumia a isso: não comer carne da friboi, a vaca, né? Não ser imoral, ou seja, ser ético, e não ser pagão. Isso não é ser cristão. Tiago está nos orientando sobre o bom testemunho. E no versículo 21 ele fala, tem mais lições aqui que Tiago nos dá. Ele fala, a 6ª lição, que pregadores da lei, de usos e costumes, são mensageiros da antiga aliança de Moisés e não de Jesus. Olha o versículo 21. Porque desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o pregam, e é lido a cada sábado na sinagoga. Tiago está dizendo que aquele que não prega Cristo, mas prega só usos e costumes, são pregadores de Moisés. Eles não são pregadores de Cristo. E todo sábado as sinagogas estão abertas para falar de Moisés, mas agora eles estavam falando de Jesus Cristo, um profeta muito maior, o verdadeiro Filho de Deus. Então, do versículo 22 e 29, a igreja provavelmente passa por uma questão de ordem ali, de decisão sobre quem vai ser missionário ou não. Provavelmente os apóstolos, os presbíteros escolhem alguns homens para ser missionários. A igreja ali então concorda ou não, como eu disse antes, se eles podem ir ou não. E então eles são enviados junto com Paulo e Barnabé para levar a doutrina da igreja, aquilo que Cristo transmitiu aos apóstolos sobre os falsos mestres e as suas heresias. Ou seja, toda essa decisão, que é o que os teólogos chamam de um grande concílio de Jerusalém, né? Estava conversando com um irmão nosso antes do culto, ele falou, talvez esse seja o capítulo mais difícil de Atos, né, pastor? Porque ficou marcado na história o grande concílio, ou seja, essa decisão de todos os homens de Deus decidindo o futuro da igreja, tá? Eles pegam, anotam numa carta tudo que foi decidido. Então esses homens vão levar às outras igrejas todas as decisões, e nós devemos ter isso aqui e levar a todas as igrejas essas decisões. A igreja era muito organizada, vocês percebem a organização da igreja, a reverência da igreja. Então, uma atenção também maior, e um parêntese maior para o versículo 28, leiam lá comigo: porque pareceu bem ao Espírito Santo e não aos apóstolos impor maior encargo além dessas coisas necessárias que Pedro, Tiago e todos os outros decidiram. Quem foi que inspirou os apóstolos? Quem foi que decidiu essas coisas que eu estou falando? O Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus, não é uma invenção humana isso que está sendo dito aqui. E aí ele repete no versículo 29, que se abstenham da carne de animais sacrificados a ídolo, do sangue, da imoralidade, enfim, todas essas coisas, né? Irmãos, a partir do versículo 30, no versículo 30 a carta é entregue, né, em assembleia. Olha lá, tendo se despedido, desceram para Antioquia, depois de virem na assembleia, entregar a carta. Olhe como a igreja era organizada. Tem gente que fala contra a formalidade, né? A igreja não pode se organizar. Eles fazem uma assembleia solene, entregam a carta lendo, para quê? Para ver se a igreja concorda. É o que a gente faz uma vez por ano aqui. Uma vez por ano, no começo do ano, a gente faz uma assembleia, a gente faz um almoço. Então eu leio toda a confissão de fé da igreja e pergunto: alguém está fora? Alguém não leu direito isso aqui? Isso aqui foi decidido pelo Senhor, vocês concordam? Aí todo mundo diz: nós concordamos, pastor, então vamos seguir o ano. Porque se alguém faz algo fora, eu chamo e digo: ei, lembra aqui, ó, tu assinou aqui, tu concordou em ser membro da igreja?
Havia essa assembleia, essa seriedade em cuidar da sã doutrina. Assim que nós cuidamos da sã doutrina. Assim que nós cuidamos da sã doutrina. Então, do versículo 31 ao 32, nós vemos que o resultado dessa ação é força espiritual. Olha lá, quando leram, eles se alegram pelo ânimo recebido. E em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras. Não é só eu que falo muitas palavras, né? Então Judas e Silas também exortam os irmãos com muitas palavras. E olha a última palavra do versículo 32. O que a igreja ficou? Como a igreja ficou? Fortalecida. Eles se fortaleceram. Sempre que a igreja é bem ensinada, ela é fortalecida. A doutrina ensina e fortalece. E então do versículo 33 ao 35 eles se reúnem para se despedir e vão embora. Voltam da missão deles. E ainda Barnabé quer ficar ali, né? Paulo quer ficar ali. Silas que fica, né? Paulo e Barnabé vão para a missão aos gentios. Do 33 ao 35. Irmãos, eu sempre faço essa exposição em primeiro lugar, né? E é bem importante a gente prestar atenção. Eu sei que é difícil para alguns, né? Porque vai versículo por versículo, é cansativo, mas isso nos ensina muito. E depois dessa parte, é costume, eu sempre vou para a parte mais prática, né? Então eu anotei aqui que todo o capítulo tem apenas duas preocupações: como viver diante de Deus e diante dos homens como igreja, é a primeira preocupação. Como nós devemos viver diante dos homens como igreja, e como o homem é salvo. Essas são as duas preocupações resumidas aqui em tudo isso, tá? Então, em primeiro lugar, como que o homem é salvo? Vamos lá. O discurso de Pedro e Tiago são autoexplicativos. Se alguém perguntar para você: Tiago, você começou a ir na igreja agora, o que aconteceu? Eu fui salvo. Mas o que é ser salvo? De forma resumida, salvação é o oposto de perdição. Só é salvo aquele que estava perdido, né? E a perdição do homem consiste em que ele vive em injustiça diante de um Deus santo. Ele vive em injustiça diante de um Deus que é santo, justo e bom. Ou seja, o homem quebrou e traiu o seu Deus. Uma aliança que Deus fez com o homem, o seu Criador, ele quebrou essa aliança, ele traiu. Algumas pessoas não entendem que quando Deus cria o homem, ele está em aliança com Deus, ele é obra dele, é pessoal. E quando o homem desobedece a Deus e se rebela, ele está se rebelando dentro de uma aliança, ele está traindo, é a palavra melhor, é um crime contra Deus e contra o seu irmão. Foi isso que o homem fez. Ele trai e quebra aliança com seu Deus. Logo, ser salvo é ser perdoado em primeiro lugar. Ser salvo é ser perdoado, por isso é um dom de Deus. Ser salvo é ser perdoado, irmãos. Prestem bem atenção, há alguma coisa que nós podemos fazer para ser perdoados por Deus? A não ser a sua graça e a sua bondade. A Bíblia fala, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento até mesmo, não só ao perdão, mas ao arrependimento. Então, logo, ser salvo é ser perdoado, reconciliado, justificado, santificado, e tudo isso nos acontece de uma forma, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Tito 3, se eu não me engano, fala isso. Pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos é enviado e ele transforma a nossa natureza. Nosso coração que antes não amava a Deus. Porque o pecador, quando ele acorda de manhã, ele não se preocupa em pedir perdão pelos pecados que ele teve quando estava dormindo, inconsciente. No final do dia, ele não se preocupa em pedir perdão pelos pecados que ele fez durante o dia. E quando ele acorda, ele não se preocupa em orar a Deus para que ele viva em santidade. Ele não dá bola. Quanto mais pecado, melhor. Quanto mais orgia, quanto mais bebedeira, quanto mais imoralidade, quanto mais tudo, melhor. O cristão não é assim. Então, o Espírito Santo que faz essa transformação é o cumprimento das promessas. Eu vos darei um novo coração. É um coração que agora ama a Deus. Isso é um presente, é uma dádiva que vem com o derramar do Espírito Santo. Isso não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus da sua misericórdia. Muitos homens vinham até Jesus e diziam: o que nós faremos para herdar o reino? Ele dizia assim: ó, nasça de novo. Ou seja, seja batizado com o Espírito Santo. Irmãos, ser salvo é ser lavado pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito, pelo novo coração. Enfim, Deus vem aos homens e dá sua natureza, o seu perdão a eles, e os justifica com a justiça de Cristo. Por último, a justiça de Cristo. Se o homem foi criado por Deus, ele é livre, e Deus o fez livre, mas ele é responsável. Essa liberdade também implica responsabilidade.
A responsabilidade do homem é ser imagem de Deus, tá? E o homem só é a imagem de Deus quando ele é santo, justo e bom, porque Deus é santo, justo e bom. Nós não temos essa santidade, essa bondade, essa justiça em nós, então nós precisamos da justiça de Jesus. Nós precisamos colocar as roupas de Cristo. O que é justo? Se alguém quer aí tentar ser salvo por obras, eu desafio: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, e o próximo como a si mesmo. Então a boa nova é que Deus nos salva, nos dando a justiça do seu Filho. É o que o poeta disse: Ele vem e toma aquilo que é nosso, para que nós possamos receber aquilo que é dele. Deus nos considera justos, irmãos, por um ato de bondade dele exclusivamente, e isso é salvação, de forma subjetiva. Percebem que eu comecei falando daquilo que acontece dentro, mas o que acontece de fora é a fé. A salvação se dá pela fé, isso é, no reconhecimento daquilo que o homem é e fez em Adão. O homem reconhece aquilo que ele fez em Adão, ele reconhece: eu pequei contra Deus como Adão. Não, ele não reconhece os pecados factuais, aquilo que ele faz no dia a dia, mas ele reconhece que ele nasceu em pecado, e que no lugar de Adão ele faria a mesma coisa, o pecado original. Ele reconhece isso, e se ele reconhece isso, é um reconhecimento experiencial, portanto ele chora, se entristece, se arrepende e pede perdão. Essa é a forma da salvação, a fé, e ele também tem fé naquilo que Deus é em Jesus Cristo, e essa salvação maravilhosa da justiça de Deus. Então é assim que o homem é salvo. E por último, a salvação não é apenas um lugar para onde vamos depois que morremos, já falei isso aqui mais de 1 milhão de vezes, mas a recriação do homem à imagem de Deus. Eu não sou salvo, da minha alma é tirada do inferno, mas também o inferno é tirado da minha alma, ou seja, isso implica santificação. O homem é salvo pela fé somente, mas essa fé não anda somente. Com certeza a verdadeira fé, ela é acompanhada das boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos desde antes da fundação do mundo. Então é assim que nós somos salvos, pela fé, pela graça de Deus, de forma objetiva. Se eu olhar a dona Raquel chegando aqui na igreja, eu vou dizer: ela é salva, ela tem um relacionamento dela com Deus, é pela fé. Mas se eu pudesse ter um olhar subjetivo, o que está acontecendo dentro dela, não, ela é salva porque o Espírito Santo está dentro dela, e a fé que ela tem é um dom do Espírito Santo, é o Espírito Santo, que é o próprio ser de Deus, né? Ali, se nós formos lembrar da Trindade, como eu falei, é o testemunho do amor do Pai pelo Filho e Filho pelo Pai, é o prazer que Deus tem nele mesmo, dentro de nós, somos aceitos no amado. A salvação pertence ao Senhor. Então por isso essa discussão do Concílio de Jerusalém é à toa, no sentido de agora que temos todo esse entendimento, parece até tolice falar: então, o que nós temos que cumprir ou não cumprir para ser salvos? Gente, todos nós entendemos que fomos salvos pela graça. Então, essa questão de como se dá a salvação já está resolvida para nós. A segunda questão é: precisamos entender o papel da lei israelita, da religião de Moisés, dos usos e costumes religiosos. O que da lei é válido, o que da lei não é válido hoje em dia. Vamos lá, bem rápido. Com relação ao homem, a lei de Deus exprime aquilo que é justo, santo e bom. A lei de Moisés era um código civil, irmãos, tá? Era um código de como se comportar. Para quê? Para tratar o próximo com a devida justiça, com a devida bondade, com a devida santidade, tá? O que eu devo fazer, tá? Com relação ao meu próximo para buscar a felicidade dele. Esse é o primeiro aspecto da lei. O segundo aspecto, e mais importante, é revelar como o homem tem que se comportar diante de Deus. A lei de Moisés dava instruções que o homem deveria fazer diante de Deus, tá? Para amar a Deus de todo o coração, entendimento e força. Mas eu queria fazer uma pausa aqui para que vocês prestem bem atenção e entendam uma coisa: sem o amor em nossos corações é impossível amar. Fácil de entender isso, né? Sem o amor é impossível nós termos apenas uma lista do que fazer e conseguir cumprir o mandamento de Deus. Jesus nos ensinou que a lei de Moisés, ela se cumpre em duas coisas só: amar a Deus de todo o coração, entendimento e força, amar ao próximo como a si mesmo. Como que alguma lei escrita vai ter poder para gerar isso em nós, irmãos? Agora nós estamos olhando para a incapacidade da lei. A lei não transforma corações. Se eu conheço uma mulher, por exemplo, hipoteticamente, digamos que não exista minha esposa, ninguém mais, o pastor é solteiro, eu conheço uma mulher, eu não amo ela, não sinto atração por ela, não amo ela, não sinto nada por ela. Olhar para ela é como olhar para uma caixa d'água vazia.
Aí então ela me dá uma lista: não, mas se tu fizer isso significa que tu me ama. Eu posso fazer tudo, dar flor, eu posso lavar a louça para ela, eu posso dizer que ela é linda, mas se o meu coração não ama, não ama. Eu não estou cumprindo a lei. Vejam a incapacidade da lei. Ela diz o que o homem tem que fazer com relação ao próximo, ela diz o que o homem tem que fazer com relação a Deus, mas ela não gera amor por Deus. Então você pode ser apenas um robô, um autômato que fica ali obedecendo. Se você não pagar a dívida para o seu irmão, vá lá e pague um quíntuplo a mais. É isso que ela dizia. Por exemplo, o André me empresta R$100, eu não pago ele no prazo, então eu tenho que pagar 120. A Bíblia fala: acrescenta um quíntuplo. Então agora eu amo nele, não, eu posso dar o quíntuplo pensando: miserável, me cobrou juro. A lei exige amor no que eu estou fazendo. A lei de Deus exige não só o fazer, mas o dentro, o que os judeus chamavam de kavaná, a intenção, o prazer na lei de Deus. É por isso que quando Jonathan Edwards e David Brainerd vão fazer missões aos índios apaches, e eles chegam num bar, estão catequizando aquela vila, eles vão catequizar um homem que está tomando um vinho, e perguntam para ele se ele tem fé, se ele já é salvo, e o homem diz que já é salvo. Então eles falam: mas como você sabe que é salvo? Você sabe o que é fé? E aí ele fala: fé é crer no que Adão fez na antiguidade, acreditar que eu também fiz isso, e crer no que Deus fez em Jesus Cristo, e que isso é verdadeiro, eu tenho fé. Jonathan Edwards olhou para David Brainerd, e David Brainerd falou: faltou um pedaço. Como assim faltou um pedaço desse homem? É crer no que eu fiz em Adão, meu pecado, e crer no que Deus fez em Cristo, a minha justiça. Como isso não é fé? E o Brainerd falou: e ter prazer nisso, o teu coração tem que se alegrar, não é só a mente não, meu irmão, não é só saber o que Jesus fez, lá dentro tem que acontecer. O homem ficou olhando: você tem certeza que nasceu de novo? Aí mudou a pergunta: você nasceu de novo? Você recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo? Então a lei tem essa incapacidade, mas estou falando sobre a função da lei. A função da lei, justamente, era apontar para Jesus, ser um aio. O que era um aio na época? O aio era um empregado que a família que tinha dinheiro contratava para levar o seu filho até a escola. A família tinha dinheiro, contratava um aio, um babá, né? E ele pegava a criança pela mão e ele levava para a escola e se certificava que ele não ia matar a aula, que ele não ia morrer no meio do caminho. Então, quando a lei exige de nós santidade, bondade e justiça, ela é um aio, porque ela nos leva para um lugar que a gente vai perceber que é impossível fazer aquilo. Ela vai nos levar até Cristo, ela vai nos humilhar. A lei vai nos exigir coisas que nós somos incapazes de fazer. Então ela vai nos obrigar a levar pela mão e dizer: entra, que é aqui que tem que ficar, é na escola, é em Jesus. Essa é a função da lei: apontar para Cristo e para a nossa incapacidade de justiça, para nós, que nós não temos justiça. Essa é a função da lei. Lutero dizia: você quer pregar o evangelho para alguém, bata com a lei, bata forte, quando ele implorar misericórdia, ofereça Jesus. É simples, tá? Então a lei tinha essa característica, essa função, tá bom? Então você vai perguntar: mas pastor, ela não serve para mais nada? A Bíblia fala que ela era boa, mas Cristo é melhor, que ela está velha e ela foi reformada e ela caducou a antiga aliança. Nós estamos numa nova aliança. Pastor, estou ficando desesperado, então eu não preciso dar o dízimo, eu não preciso fazer essas coisas. Irmãos, nós vivemos a fé que atua pelo amor. Se nós olharmos para a lei como um padrão de justiça, tudo bem, tá? Um padrão de moralidade. Você tem dúvida, por exemplo, eu peguei R$100 emprestado, como eu dei o exemplo do André, não consegui pagar na data. Na lei de Moisés diz que eu tenho que pagar 20% a mais, um quinto. Então, se eu quiser tomar a lei como um padrão de justiça, eu posso, tá? A lei continua sendo justa, santa e boa, e eu posso pagar para ele. Se eu quiser decidir quanto que eu tenho que ofertar na igreja e olhar para a lei e ver que era 10%, eu posso fazer isso, mas isso é em liberdade, sem ninguém impor, dizendo que tem que ser assim, porque a graça supera em muito a lei. Se eu realmente sou um cristão e sei que eu prejudiquei o André, se eu sei que eu prejudiquei, por exemplo, aqueles R$100, o André ia pagar a luz dele, ficou 5 dias sem luz, eu vou dar 200 pelo transtorno. Entende o que o coração, o Espírito Santo faz na gente? A lei dizia que a gente tinha que guardar um dia. Eu não vou guardar um dia, quero guardar todos os dias para o meu Senhor. É simples de entender, gente.
A Bíblia falava que os mandamentos eram sombra, as cerimônias, as festas. Colossenses 2 fala que o sábado era sombra de Cristo, que é o corpo. Ou seja, só apontava, eu sempre brinquei, era o cheirinho do churrasco. O churrasco é Cristo. Ninguém fica só no cheirinho, né? Todo mundo quer o churrasco. Jesus é a substância, Jesus é o verdadeiro. Por quê? Porque o sábado fala do descanso. Quem é o nosso descanso? É Jesus. A lei sempre aponta para Jesus, todas as festas apontam para Jesus. Pentecostes, tabernáculos, todas as festas do Antigo Testamento apontam para Jesus. Ah, pastor, então eu posso comemorar essas festas? Pode, filho, comemora. Mas eu acho que você deve comemorar muito mais a ceia no domingo, porque Cristo já foi dado. Mas tu quer comemorar Hanukkah, sei lá o que lá, comemora. Mas entenda que aquilo é mínimo perto de Cristo. Essa festa aqui é muito maior. Por isso que os cristãos começaram a comemorar a festa ágape, que era uma festa toda vez que tinha ceia, porque Cristo já tinha vindo. Então, se você quer continuar dando os 10%, seja abençoado. Mas se você quer dar 5%, não tem condições, também. E se você quer fazer como um irmão que eu conheci, que dá 90%, amém. Tem um outro irmão militar, amigo meu de Porto Alegre, ganha muito bem, que ele dá 1/3 do que ganha para a igreja, 1/3 ele vive e 1/3 ele guarda. Amém. Não importa o que você vai decidir, o que importa é que diante de Deus isso seja o seu melhor, o seu máximo. Então faça com liberdade, tá bom? Eu não vou entrar aqui em detalhes, senão não vou ter tempo para terminar, sobre como a graça supera a lei. Um exemplo: a lei diz que você deve ser fiel à sua mulher. E o que era ser fiel à sua mulher? Nunca tocar em outra mulher. A graça diz nunca olhar para outra mulher. É diferente, né? É bem diferente. A graça supera a lei em tudo. Mas eu anotei a última coisa que é importante desse capítulo 15, e que talvez você não percebeu: como nós devemos viver com relação aos usos e costumes da nossa cultura. Vai dizer, pastor, mas isso não está ali. Sim, está ali, porque os gentios tinham um modo de viver, e eles viviam em meio a uma cultura gentílica, uma cultura grega. E a preocupação aqui desse capítulo é ensinar a igreja sobre como nós devemos viver em meio à cultura. Essa é a preocupação do capítulo 15. Então esse é o último ensino de hoje. Nós aqui em Santa Maria, o que nós devemos aprender sobre a nossa cultura, sobre o país em que vivemos, como nós devemos viver. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta retórica: a cultura em que nós vivemos é pagã? Não é a resposta. Não existe uma cultura meramente pagã ou meramente cristã. A cultura é o resultado de tudo aquilo que o homem pode criar, e isso provém dos desejos do seu coração e das ideias da sua mente. Ou seja, é lógico que a maioria do mundo é ímpia. Então, o que é a cultura? Vamos lá. É tudo aquilo que o homem produz: música, entretenimento, arte, lazer. Ou seja, nós inventamos o futebol, inventamos o carnaval. É uma cultura. São usos e costumes do povo, da humanidade. Isso é chamado de cultura, que vai passando de uma geração para outra. Então a cultura é produção de quem, gente? Do homem. Existe algum homem que é santo, justo, bom, irrepreensível, imaculado, incorruptível? Não. Então tudo que o homem fizer vai estar manchado pelo pecado. Os anabatistas tentaram fazer uma cultura cristã. Os Amish também tentaram. Tiveram algumas comunidades cristãs que resolveram se retirar para cima de uma montanha e dizer: agora a gente vai criar uma sociedade cristã, uma cultura cristã. E tudo que eles faziam era cristão. As músicas que eles cantavam eram cristão, só podiam ver filme cristão, tudo era cristão. Em 5, 10 anos a comunidade já estava explodindo já. Porque não tem como você criar uma cultura totalmente cristã, a não ser depois que Jesus voltar. Ele vai criar uma cultura totalmente cristã. Ou seja, ainda que nós venhamos a criar hinos ao Senhor, quando eu estou escrevendo, tem uma pontinha, Paulo fala isso em Romanos 7, de uma coisa ruim lá dentro, que eu estou escrevendo, sei lá, por orgulho, por arrogância, para aparecer para os outros. Quando eu estou tocando ali, quando eu estou pregando aqui, alguma mancha tem no meu coração, de soberba. O homem está sempre sujo pelo seu pecado. Então é impossível nós criarmos uma cultura totalmente cristã. Da mesma maneira é impossível uma cultura ser totalmente pagã, porque o homem também tem a graça de Deus sobre ele. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Não existe nada, como nós ouvimos alguns cristãos dizendo: isso é pagão, é pagão.
Irmãos, como nós devemos viver na cultura? Prestem bem atenção. A única obra que o homem fez que pode ser considerada santa é a Escritura. É a Escritura, porque ela foi inspirada por Deus. Todas as demais obras, elas estão misturadas. É como uma vaca mesclada, né? É manchado. Não existe. Umas vaquinhas são quase branquinhas, mas tem o focinho rosinha, né? Não tem. Branca, toda branca, tem o narizinho pretinho. Alguma coisinha é pretinha, não tem como, tá? É impossível nós termos uma cultura totalmente cristã. Ou seja, você tem que ter maturidade para entender o lugar que eu estou vivendo. Tem coisas boas, que a graça de Deus nos deu, e tem coisas ruins, extremamente ruins, que é o pior que o coração do homem pode gerar, tá? Então, exemplo de coisas existentes em nossa cultura, para que a gente possa diferenciar. Vou dar alguns exemplos que fica mais fácil. Por exemplo, festa de aniversário. Festa de aniversário. Irmãos, a Bíblia nos manda comemorar a festa de aniversário? Não. Quem foi o primeiro cara que comemorou a festa de aniversário na Bíblia? O faraó. O segundo, Herodes. Mas todo mundo comemora. E tem gente, mas festa de aniversário é pagão. Tá, vamos ser inteligentes, pelo amor de Deus. Chegar para uma pessoa e dizer assim, que Deus te abençoe nesse próximo ano de vida, isso é algo pagão? Chegar para uma pessoa e dar um presente para ele, Tiago, eu quero te dar um livro, tá? Deus abençoe o dia que tu nasceu, isso é algo pagão? Não tem como ser pagão, tá? Por mais que o primeiro cara que comemorou foi o faraó, e ele queria reverência para ele, não interessa. O que é bom do aniversário é dádiva divina, o que é mal do aniversário é maldição. Então eu preciso ter discernimento. Dá trabalho para o pastor ensinar discernimento para a igreja. Por isso que os pastores querem cortar o mal pela raiz, querem proibir todo mundo de fazer tudo, tá? Mas não é assim que o Concílio de Jerusalém decidiu. Não imponham costumes nenhum. Não imponham costumes nenhum, nem da cultura passada e nem da presente. Ou seja, as pessoas têm que ter discernimento. Os cristãos têm que ter discernimento. Por exemplo, a Páscoa. Todo mundo comemora a Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou mesmo em abril? Claro que não. Aí tem gente que fala, eu não comemoro, porque olha só, olha ali, Jesus não morreu nesse dia. Tá, e daí? E daí? Tu tem que ter liberdade. Aquele que não quer comemorar, não comemora. Aquele que quer comemorar, comemora. Nós não temos autoridade para questionar, para dizer que ele não vai ser salvo, que ele não é salvo. Por quê? Porque ele está na liberdade dele. O que é ruim da Páscoa? Remeter a morte e o sacrifício do Senhor ao ovinho de Páscoa. Pelo amor de Deus. Sabe, ficar aquela coisa do consumismo, só chocolate. Eu não tenho nada contra chocolate, tá? Pode me dar vontade, não tenho nada contra. Na Páscoa, se tu não gosta, quando tu receber e tu é contra, manda tudo para minha casa. Vou comer o chocolate, tá? Agora, resumir a Páscoa, isso é tolice. Então eu pego o que tem de bom da Páscoa e jogo fora o que tem de ruim, né? Eu não jogo o bebê fora, eu jogo só a água suja do banho. Eu não posso jogar o bebê também no lixo. Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu anotei aqui Natal e festa junina, a mesma coisa, a mesma coisa. Olha como que o Natal foi instituído. O imperador lá de Roma subiu ao trono e ele decidiu fazer com que todos os feriados pagãos, que era adoração ao sol, adoração à deusa da fertilidade, das colheitas, se transformasse em alguma comemoração cristã. Gente, isso é bom ou é ruim? Pelo amor de Deus, isso é maravilhoso. Eles adoravam o sol em dezembro, agora não, agora vão adorar Jesus. Na Páscoa eles adoravam os deuses das colheitas, das chuvas. Agora não, agora nós vamos adorar, nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Constantino fez isso, aleluia. Aí tem cristão que não faz de jeito nenhum. Condena o que é mal. Tem que condenar o que é mal do Natal. O que é mal do Natal? Consumismo, bebedeira, Papai Noel, vermelhinho, que é o Salvador, que é o que dá presente. Não dá porcaria nenhuma, né? Que a gente tem que comprar tudo, né? Então, mas aproveitar a oportunidade do Natal para reunir tua família, falar sobre a encarnação do Verbo, é uma grande oportunidade. E o mundo inteiro está falando de Jesus. O mundo inteiro está falando de Jesus. O cristão diz assim, não comemoro Natal porque eu sou cristão. Como assim? Como assim tu não comemora a encarnação? Não, mas Jesus não nasceu nesse dia. Gente do céu, pelo amor de Deus, a gente tem que ter sabedoria. Se alguém aqui pensa o contrário, eu não quero impor nenhum uso e costume do pastor, tá? Mas entenda que você também não pode impor o seu costume de não comemorar. Você não pode impor e eu não posso impor, tem que ter liberdade.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Dia dos Pais. Vai na internet e pesquisa. O Dia dos Pais surgiu com o filho de Nabucodonosor da Babilônia, que decidiu fazer um dia em homenagem ao seu pai. Ele fez uma festa em homenagem ao seu pai e deu presente para ele, fez que todo mundo desse presente, todos os filhos dessem presente para Nabucodonosor. Agora eu pergunto, é um ato divino? É um ato bondoso e santo você honrar o seu pai e dar um presente para ele? Sim. Agora, querer fazer do seu pai um Deus, maligno. Então, é a mesma coisa. Eu gosto de usar o exemplo da galinha da macumba, tá? A galinha da macumba, por exemplo. O cidadão vai lá, pega uma galinha. Quem fez a galinha? Deus. De quem que é a galinha? De Deus. Aí o cara pega a galinha e diz assim: agora eu consagrei ao diabo. Não, peraí, tu pegou sem Deus ver? Como é que ele vai pegar algo que é de Deus e dizer agora isso aqui não é mais de Deus? Que homem no céu e na terra tem poder para pegar algo que Deus criou e dizer isso aqui não é de mais de Deus? Eu pego o Martin lá, pai de santo lá, pai de porco, pego o Martin, pega ele e leva para o terreiro e diz agora não é mais de Deus, agora é do diabo. Gente, quem que acredita nisso, meu Deus do céu? Quem que acredita que alguém pode pegar Rafael e dizer agora eu consagrei a outro Deus? Jesus Cristo de Nazaré, mas como assim? Deus não estava olhando, pegou sem Deus ver? O que é de Deus é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Não tem como alguém consagrar, pode pegar a galinha e comer. Paulo fala isso aos Coríntios. Paulo fala, se vai dar escândalo para alguém que está olhando e não entende, tudo bem, mas esses deuses nada são ídolos. Coma, dê graça pela carne e coma, e a carne era sacrificada ao ídolo, e o cristão fica com medo. Ai, Deus o livre, pecar, meu Deus do céu. Gente, que isso? Sabe, a imaturidade é um medo como se Deus não fosse soberano. Esse exemplo da galinha serve para tudo, né? Por exemplo, filmes. Claro que tem filmes que são uma desgraça total, mas tem filmes bons, e não vai ter um filme totalmente cristão. Até os filmes cristãos, desculpa o que eu vou falar, mas a maioria é meio idiota. A maioria é bobo demais, que não relata a fé cristã. É poucos filmes como o do Lee Strobel, né? Em defesa de Cristo, esse eu indico. Poucos filmes são bons cristãos. A maioria é aquela coisa bobinha, que eu estava mal no meu casamento e Deus melhorou. Aí é um filme cristão, Jesus morreu para isso. Aí todo mundo, ai que lindo filme cristão. Ontem eu vi o filme, recomendo a todos, Extraordinário, o nome do filme. Vocês não podem deixar de ver esse filme. Não podem deixar de ver esse filme. Extraordinário, sobre um menininho que faz 27 cirurgias no rosto e ele vive com isso, ele, o pai dele e a mãe dele. Esse drama, é lindo o filme, lindo. Olha, não sei se você já viu um filme cristão melhor que esse, hein? Então, a cultura vai produzir coisas que são basicamente cristãs, por exemplo, honrar o pai, como o filho fez, e basicamente vai criar coisas que são malignas, tá? Por exemplo, olha as Olimpíadas. Onde começou as Olimpíadas? Um culto aos deuses gregos da força e do físico. Aquela coroa que recebe é a coroa dos semideuses que recebeu. Festa de casamento. O véu é para os maus espíritos não olharem o rosto da noiva. O arroz que jogam depois é para os deuses da fertilidade, para dar boas colheitas de arroz. Começou isso lá no Japão, para os ancestrais. Tudo é pagão, meu Deus do céu. Tudo tem uma origem no paganismo. Então agora não vou mais fazer festa. Não, gente. É jogar arroz para cima. Ofende a Deus? Entende? A gente tem que ser inteligente. A gente tem que ter maturidade. A gente não pode pegar usos e costumes e acreditar que essas coisas vão. Agora, o que é pecado é pecado. Usar drogas, pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala, sede sóbrios. Entorpecimento é pecado, ficar embriagado é pecado. Mas é a bebida, pastor, a bebida não é pecado. Mas como não é pecado, pastor? Jesus multiplicou o vinho, foi o primeiro milagre dele. A Bíblia fala para a gente se alegrar com o vinho, mas fala para não se embriagar. Mas eu não tenho domínio próprio, então foge do vinho. Mas não vai querer impor o teu costume de não beber aos outros, meu Deus do céu. Assim como quem bebe não pode impor aos outros. Mas um detalhe, a Bíblia fala que quem se abstém de tudo que é uso e costume é fraco. A Bíblia fala que os fortes têm que suportar os fracos. Paulo fala aos Romanos. Então Paulo falou que a lei que importa, é onde eu queria chegar, é a lei do amor. É a lei do amor. Paulo fala, se por um pedaço de carne eu vou fazer o meu irmão tropeçar, então eu não como carne nunca mais na minha vida, ele falou. Se por causa de um copo de vinho o cara vai tropeçar, eu nunca mais beberei. Olha a maturidade, porque ele tinha o Espírito Santo. Então o Espírito que ama a Deus e ama o próximo nunca vai fazer algo contra Deus e contra o próximo.
Então você não precisa mais ficar ali observando aquela coisa, né, da dieta alimentícia. O que a dieta alimentícia nos ensina do Antigo Testamento? Se abster de algumas carnes. Que o homem de Deus não pode trazer para dentro de si qualquer coisa, só aquilo que é puro. É isso que nos ensina. São sombras de coisas muito mais superiores. A segunda pergunta: o que significa dizer que algo é do mundo? Isso acontece muito no nosso meio, né? Pastor, mas essa música é do mundo. Em primeiro lugar, tudo é do mundo, né? Não existe uma comida fora do mundo, ou uma música que não seja fora do mundo. Mas quando a Bíblia fala que algo é do mundo, eu anotei aqui: dizemos que algo é do mundo quando se diz dessa coisa que ela é mundana, isto é, segue os rudimentos desse mundo, os valores, os poderes, as forças motrizes, os princípios, os pilares, aquilo que faz o mundo girar em nossa época, os interesses mais promovidos por aqueles que estão separados de Deus em meio ao pecado. Dizer-se que são do mundo com relação à terra, ou seja, são dessa terra, são terreno, tá? Em contraste ao que é divino, ao que é espiritual, ao que é glorioso, ao que é justo. Lembrando que todas as coisas, como eu disse antes, são dessa terra, tá? Porque há um gnosticismo também dentro da igreja que ensina que a matéria é má, e a matéria, a carne e o corpo são maus, e o espiritual é bom. Isso não é fé cristã, porque Jesus se fez carne, e Deus fez tudo em matéria e disse: é bom. Rejeitar a matéria, rejeitar a carne. Tem um provérbio de Deus que diz: a abstinência de um prazer lícito é tão pecaminoso quanto um ato ilícito, porque é uma blasfêmia contra Deus. Deus faz algo e diz que é bom, você quer dizer que é mal. Deus faz o sexo e diz: é bom, aí você diz: não, sexo é carnal, é mal. Quem que está certo nessa história? Deus fez o homem, ele disse: é bom o corpo dele, não, é mal. Gente, então quando falamos que algo é mundano, que você não pode fazer aquilo que é do mundo, está falando sobre valores, princípios, porque senão não tem como jogar futebol, porque o futebol é desse mundo, não tem como entrar dentro do nosso carro e dirigir. O ar-condicionado que é do mundo, tu quer, né? O ar-condicionado é do mundo, né? Não é de celestial o ar-condicionado. Então tudo é do mundo, tudo foi criado nesse mundo, tá? Mas quando fala que algo é mundano, é que algo é contrário à lei de Deus, é demoníaco, é vil, tá? É disso que nós devemos nos apartar, não dos usos e costumes de usar uma bermuda, de tocar uma guitarra. Bom, não vou entrar em todos aqui, mas é só para dar uma pincelada. Terceira pergunta: o que significa separar-se do mundo? Que a Bíblia manda nós nos separarmos do mundo. É viver em Júpiter ou em Marte? Não, significa que nossos olhos, ouvidos, boca, nariz e mãos e pés, que são os portões da nossa alma, só estarão abertos para aquilo que é santo, puro, verdadeiro, justo, bom, agradável e de boa fama, e estarão fechados para tudo aquilo que não é assim. Isso significa se separar do mundo. Os nossos 5 sentidos, todos abertos apenas para aquilo que é de Deus. Eu não vejo, eu não escuto nada que eu possa perceber um sinal de ofensa a Deus, tá? 4, quais usos e costumes nós devemos rejeitar então, pastor? O que é claramente odioso nessa cultura? Tudo aquilo que é contrário ao caráter e à lei de Deus, e tudo aquilo que não edifica. Mas o futebol não edifica. Edifica sim, desestressa e é muito bom para a alma, tá? Então, tudo aquilo que é contrário ao caráter, lei de Deus, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que atrapalha nossos irmãos mais fracos, e tudo aquilo que dá mau testemunho para os de fora. Isso eu tenho que me abster. Tudo aquilo que dá mau testemunho para os de fora, e não edifica o meu irmão, não edifica a mim, não abençoa a minha família e não agrada a Deus, tá? Quais usos e costumes eu devo abraçar? O fator decisivo deve ser a glória de Deus, ou seja, a santificação e adoração a Deus e amor ao próximo, tá? Não é possível fazermos uma lista, porque a Bíblia não é detalhada. Ela nos dá princípios de santidade sobre o caráter de Deus, e nós precisamos ter sabedoria, bom senso, temor e amor a Deus. Algumas dicas. A pergunta que nós devemos fazer ao realizar algo é: isso glorifica a Deus? Não é, isso é pecado? Não é essa a pergunta que o cristão faz. Eu posso fazer isso, é pecado? Não. Isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. A pergunta é: isso edifica a mim mesmo e o meu próximo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E não, mas é pecado?
Não. Isso edifica a mim e ao meu próximo? A liberdade é um dom de Deus, mas não esqueça que a liberdade implica responsabilidade. A maturidade está justamente quando desejamos utilizar da liberdade para a glória de Deus, tá? E por último, a última pergunta: qual a importância de entendermos o significado dos usos e costumes? Por que o Concílio de Jerusalém estava dando tanta importância para definirem que tipo de uso e costume eles iam fazer? Vocês percebem que eles estavam tratando com gente pagã, bem pagã. Eles tinham um templo a Artemis, a Baco. O templo de Baco era quem não ficasse bêbado não estava no espírito. O templo lá de Afrodite, quem não estivesse fazendo orgia não estava no espírito. Era uma promiscuidade, uma coisa terrível. E essas pessoas se convertem, os apóstolos dizem assim: não, nós não vamos impor nenhum uso e costume. Isso é confiar demais no Espírito Santo. Isso é confiar assim, total no Espírito Santo. Então, a última pergunta é: qual a importância da gente entender isso? Primeiro, a glória de Deus. Segundo, o amor ao próximo. Eu vou sempre glorificar a Deus se eu entender o que eu posso e o que eu não posso fazer, e eu vou sempre amar o próximo. E eu não vou rejeitar o dom de Deus e nem blasfemar contra o seu nome, negando as suas dádivas como sendo dádivas. Qual a importância de entendermos o significado? Transmitir, comunicar ao mundo uma imagem fiel e verdadeira de Deus. Isso é muito importante. Se você vive comunicando ao mundo uma imagem de Deus, qual é a imagem que as pessoas têm de Deus por causa da igreja evangélica moderna? Quando você fala que é evangélico, o que as pessoas pensam? Porque você transmite uma imagem sobre quem Deus é. Essas igrejas que só querem dinheiro, elas estão transmitindo uma imagem que Deus só quer teu dinheiro. Essas pessoas que vivem cheias de usos e costumes da música, da roupa, elas estão dizendo que Deus é um maluco, que se preocupa mais com o exterior do que com o interior. Entende? Até o ímpio consegue ver que é loucura isso. Alguns ímpios vão na igreja evangélica moderna e dizem: não, isso aí está louco, isso aí não é possível. Ou seja, a importância de entender como se viver. Por que os apóstolos estavam se preocupando? Porque isso vai mostrar ao mundo como Deus é, tá? Cumprir a grande comissão. Nós estamos em missão, então se eu não sei os usos e costumes que eu devo fazer, como é que eu vou cumprir a grande comissão? E por último, a nossa felicidade. Você só vai ser feliz realmente quando você for livre, né? Porque muitas pessoas fogem da igreja porque a igreja prende. E é um jugo, como os apóstolos falaram: nem nós, nem nossos pais podemos suportar isso. Como é que a gente vai impor isso para os outros? Você não vai ser feliz, e você vai começar a agir. Por que eu não fico incomodando ninguém? Pode ver, a pessoa falta no culto por qualquer bobagem. Eu falo no púlpito: olha, irmãos, é importante vir ao culto. Mas eu não fico: tem que vir no culto, tem que vir no culto, tem que vir no culto, tem que vir no... Por quê? Por que eu não faço isso? Porque eu tenho que acreditar que essa pessoa vai entender que o culto faz ela feliz também, e que ela tem que ser livre e querer fazer isso. E as pessoas ficam nessas igrejas malucas, fazendo tudo sem vontade. Elas leem a Bíblia sem vontade, elas veem o culto sem vontade, elas ofertam sem vontade, elas dão dízimo sem vontade, tudo sem vontade. Aí não adianta. Aí não é o Espírito da liberdade que atua pelo amor. Então a gente tem que confiar no Espírito Santo, confiar no Espírito Santo. Exortações finais, bem importante: não somos antinomistas, hein? Antinomista é um termo que foi utilizado para dizer que os cristãos são contra a lei. Paulo foi acusado disso, contra a lei de Deus, contra a lei moral. Não, nós não somos antinomistas, tá? Nós também não promovemos a libertinagem. Lutero e muitos outros foram acusados disso. Nós defendemos a justificação somente pela fé, a salvação somente pela graça, e a fé que atua pelo amor. A única coisa que nos importa é a fama de Jesus, a glória devida a Deus. Vocês percebem que quando alguém prega esse evangelho, a glória da salvação é totalmente de Deus? Vou deixar o Bernardo um pouquinho. Somente dessa forma a glória é totalmente de Deus. Quando você destrói as obras e destrói os usos e costumes, fica exposto quem? Jesus, minha justiça. Jesus, meu Salvador. Jesus suficiente. O que está em jogo aqui é a glória de Jesus. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele convence do pecado, só Ele nos dá o caminho da salvação, só Ele revela, só Ele santifica, só Ele justifica, só Ele redime, só Ele abençoa, só Ele. Tudo é sobre Jesus. Acabou a obra humana, foi destruída. Nós precisamos de uma igreja que entende essas coisas, uma igreja madura. Sei que dá trabalho ser maduro, né? Não viver no cabresto do pastor, mas o Espírito nos libertou
para isso, para vivermos uma vida de amor, de gratidão e de santificação a Deus. Que Deus nos dê essa graça, amém, irmãos? Vamos ficar em pé para cear. Aqueles que estão batizados, membros da igreja local, de uma igreja local cristã, por favor, irmãos, venham à frente.